Hoje nós vamos relembrar os piores volantes que vestiram a camisa do São Paulo, que não tiveram sucesso. Só que antes de prosseguir, quero que você dê aqui tapa no like, se inscreva no canal e, é lógico, deixe seu comentário logo após o vídeo, tá bom? Vamos pro vídeo então. Seguinte, pessoal, vou tirar o meu olhar aqui da câmera e vou colocar meu olhar aqui na tela do meu computador para elencar os piores volantes que vestiram a camisa do São Paulo. Volantes camisa 5, tá bom, pessoal? Então nós vamos fazer esse webdoc aqui hoje com vocês. E aí eu quero que vocês digam depois, conforme nós vamos elencando esses jogadores, se faltou alguém. No final do vídeo, diga se faltou alguém. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Começando por Fabrício, pessoal. Fabrício, quando chegou ao São Paulo em 2012, Fabrício era considerado um dos melhores da posição no país jogando pelo Cruzeiro. Apesar da expectativa, pouco mostrou em campo pelo São Paulo, tendo sofrido com muitas lesões e com a sua forma física. Disputou 35 jogos pelo Tricolor. Foi afastado em 2013 e então emprestado ao Vasco do Rio de Janeiro e não retornou mais ao Tricolor paulista. Gente, eu lembro do Fabrício. O Fabrício jogando pelo Cruzeiro, que jogador fantástico, cara. Se eu não estiver enganado, ele foi até convocado para a seleção brasileira na época em que jogou pelo Cruzeiro. Porque enquanto jogava pelo Cruzeiro, ele jogava muita bola. E eu lembro muito bem uma época em que o São Paulo trazia bons jogadores e os jogadores aqui não vingavam, os caras morriam aqui. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Fabrício. Depois ele passou pelo Santos também. No Vasco ele jogou bem. E no São Paulo ele não vingou. Mas era um excelente jogador no Cruzeiro, um cara de excelente passe, de bom desarme, alto, bom de cabeceio, forte também. E aí vai ficar um pouco dessas lembranças de Fabrício, mas Fabrício foi um bom jogador lá no Cruzeiro. Aqui no São Paulo ele não vingou. Por isso, ele é um dos volantes elencados aqui. O próximo da nossa lista é o Wesley. Wesley já havia decepcionado no Palmeiras, porém o São Paulo optou por dar mais uma chance ao jogador em 2015. O volante nunca mais conseguiu apresentar novamente o nível de futebol da época de Santos e saiu do tricolor muito criticado pela torcida. Foram 83 partidas pelo clube. Wesley, eu lembro que o Wesley teve um problema contratual, rescindiu seu contrato ou ficou livre no mercado. O São Paulo foi lá e buscou ele do Palmeiras. E aqui no São Paulo ele não conseguiu repetir aquele futebol da época de Santos, né? Aquela época em que o jogador jogou no Santos, teve um excelente também, acho que teve convocações para a seleção brasileira, ou especulação, algo do tipo. Mas era um excelente jogador, jovem, com a camisa do Santos. Porém, no São Paulo, se você teve a oportunidade de vê-lo jogar, aqui foi uma decepção. Jusilei chegou em 2017 como titular absoluto e fez bons jogos com a camisa do São Paulo, mas no segundo semestre de 2018, chegou a perder espaço e em 2019 quase não jogou. Se apresentou muito acima do peso. Se Jusilei entrou em campo 10 vezes em 2019, foi muito e acabou rescindindo seu contrato em 2020 com o São Paulo. Jusilei, que era jogador do Corinthians, foi para a China, depois o São Paulo foi buscar o Jusilei. Jusilei, quando jogava com a camisa do Corinthians, era um monstro jogando bola. Eu lembro do Jusilei, forte, bom de passe, bom de desarme, só um jogo de corpo dele tirava os jogadores das jogadas. E aqui no São Paulo fez alguns poucos bons jogos com a camisa tricolor, depois começou a cair de rendimento, não conseguiu uma boa forma física, né? Engordando, e aí o São Paulo acabou encostando o Jusilei, que acabou ficando com prejuízo financeiro gigantesco, porque enquanto o Jusilei ficava encostado, separado do grupo, o São Paulo pagava na casa de R$800 mil para o jogador, né? Então, mais um jogador aí, pessoal, que não teve sucesso. Fredson. Nome consolidado no futebol espanhol, Fredson chegou em 2007 ao tricolor paulista com muita moral. Além de perder um semestre inteiro lesionado, saiu do clube pouco tempo depois, em 2008, sem deixar saudades. Hoje está aposentado.
Coisas do futebol, né, pessoal? Coisas do futebol, porque Fredson era muito badalado na Espanha e jogava, era titular absoluto do Espanhol lá na Espanha. O São Paulo foi buscar aquele jogador aqui no São Paulo, o cara não apresentou, não conseguia dar um passe, parecia um aleijado. De tanta dificuldade que o rapaz tinha com a camisa do São Paulo e acabou no que deu. Em 2008 teve seu contrato rescindido com o São Paulo e não deixou saudades. Mais um que vestiu a camisa do São Paulo sem sucesso. Paulo Assunção chegou ao São Paulo em 2012, após 4 temporadas no Atlético de Madrid, para resolver o problema do meio de campo do tricolor. No entanto, ficou marcado pela lentidão e fez apenas 12 jogos pelo clube. Bom, eu pouco me lembro de Paulo Assunção, até porque ele jogou pouquíssimo com a camisa do São Paulo, mas era outro jogador assim também como o Fredson, badalado na Espanha, titular do Atlético de Madrid, pessoal. Atlético de Madrid que é um baita time na Espanha, né? É o terceiro, quarto dos grandes lá da Espanha e era titular absoluto. São Paulo foi lá buscá-lo por empréstimo. Chegou aqui, não resolveu o problema do meio de campo do São Paulo e quase não jogou o São Paulo no fim da temporada. Devolveu jogando apenas 6 meses. Mais um, não jogou nada. Depois de uma passagem pelo Lyon, Fábio Santos chegou ao São Paulo em 2008 por empréstimo e cercado de expectativas. No entanto, pouco produziu dentro de campo e disputou apenas 24 jogos pelo tricolor e acabou sendo devolvido ao Lyon. Esse quase não me lembro também, né? Fábio Santos chegou ao São Paulo em 2008, quase não tenho memórias de Fábio Santos vestindo a camisa do São Paulo, até porque vestiu 24 vezes, né, a camisa do São Paulo em jogos e acabou sendo devolvido ao Lyon da França. Esse jogador somente passou por aqui de férias. William chegou ao São Paulo por indicação de Thiago Volpi. O volante atuou com o goleiro no Querétaro, o nomezinho desgraçado, e desembarcou ao Morumbi para compor o elenco que disputaria todas as principais competições em 2021. Sofreu uma lesão no joelho e quando se preparava para voltar, teve que passar por uma artroscopia no joelho. Acabou tendo seu contrato rescindindo, fazendo apenas 9 jogos pelo clube. O William, que passou apenas aqui em 2021 e não conseguiu ter sucesso também com a camisa do São Paulo, sem deixar saudades. Hudson, o jogador chegou ao clube em 2014 após um excelente campeonato paulista pelo Botafogo de São Paulo. Teve altos e baixos no São Paulo, era bom tecnicamente, mas era ruim na marcação e lento na distribuição do jogo, fazendo com que a torcida perdesse a paciência com a sua lentidão. Acabou sendo emprestado ao Cruzeiro e logo em seguida ao Fluminense. Pessoal, o Hudson era bom sim, era bom tecnicamente, o jogador que foi revelado pelo Santos, acabou despontando pelo Campeonato Paulista pelo Botafogo de São Paulo. São Paulo foi lá, buscou o jogador. Realmente ele era bom tecnicamente, bom no passe, porém sua lentidão, sua falta de marcação, eu lembro de vários gols do São Paulo tomando por falta de marcação, né? Da falta de garra de Hudson, e o São Paulo então acabou emprestando para o Cruzeiro e depois para o Fluminense. Tem gente que gostava do Hudson, tem gente que odiava o Hudson. É isso aí, pessoal. Então, foram esses os nomes elencados aqui. Você acha que faltou alguém? Deixa aí nos comentários quem você acha que faltou nessa lista. Tá bom, pessoal? Com certeza tem alguém que está faltando aí. Se você lembra, deixa nos comentários quem é esse cara. Não se esqueça de deixar o seu like, aquele tapa no like, se inscrever no canal e ajudar o canal a crescer aqui e trazer conteúdos como esse. Falou, um abraço, fiquem com Deus.